Hoje, com o sermão intitulado Estão felizes? Eu gostaria de estudar a palavra de Deus convosco. Irmãos e irmãs, vocês estão felizes? Por que é que vocês estão felizes? Quando nós olhamos para as crianças pequenas, nós podemos fazê-las felizes com um simples brinquedo, mesmo com um pequeno ursinho de peluche. Elas sentem a maior alegria, como se tivessem o mundo inteiro nas suas mãos. Então, o que é que nos torna a nós, os filhos do céu, tão felizes? Está escrito na profecia do profeta Isaías que a alegria e o som do canto nunca cessará em Sião. Quando nós olhamos para estas palavras de profecia, nós podemos confirmar que Sião é o lugar onde a alegria e a felicidade transbordam sempre. Então, quais são os elementos e as fontes de felicidade em Sião? O que é que faz com que o vosso lar seja acolhedor quando vão lá? Há a mesma televisão, o mesmo frigorífico e os mesmos móveis. Não são estas coisas que nos fazem verdadeiramente felizes em casa. Quando entramos nas nossas casas, sentimos, este lugar está vivo. A atmosfera é acolhedora aqui. Nessa altura, o que é que torna o ambiente da casa quente e acolhedor? O elemento mais importante de uma casa é a mãe. É porque a mãe está em casa. Mesmo que ela não diga nada, a sua presença não enche a casa de calor, felicidade e amor. A este respeito, eu ouvi dizer que quando os membros da nossa família de Sião na Índia vêm à igreja, perguntam sempre uns aos outros, está feliz? Isto tornou-se uma saudação para eles. Irmãos e irmãs, eu quero perguntar-vos também, estão felizes? Estão realmente felizes? Nós estamos felizes porque estamos com Deus. Entraremos no reino dos céus em breve. A Mãe Celestial está conosco e podemos render culto juntamente com os nossos amados irmãos e irmãs em Sião. Como estamos felizes? O que é que devemos fazer com todas as preocupações e inquietações do mundo? Pelo menos no dia de sábado. Nós devemos pô-las todos de lado e esquecê-las. Hoje, pensemos apenas em Deus, no reino dos céus e na Mãe Celestial que está conosco. Eu espero que vocês mergulhem nas palavras da verdade dadas por Deus e desfrutem da alegria encontrada na sua palavra, fazendo de hoje um dia precioso. À medida que o número de membros em Sião aumenta, podem surgir alguns problemas, tal como em casa. Por vezes, a competição entre os filhos, com cada um a pensar de quem é que a mãe gosta mais. Para gerir eficazmente muitos filhos, uma mãe pode dizer ao filho mais velho, cuida bem dos teus irmãos mais novos e garante que todos estão em harmonia. No entanto, ao verem isto, os irmãos mais novos ficam com ciúmes. Eles pensam, a mãe só gosta do irmão mais velho. Ela conta coisas importantes apenas a ele. Nós somos completamente deixados de fora. Diz que as crianças geralmente se sentem assim. Mas, irmãos e irmãs, é mesmo assim que uma mãe pensa. Há muitas mães aqui. E nunca é assim. Ela ama todos por igual, pois não há dedo que não doa quando é mordido.
Havia um presidente famoso na América chamado Eisenhower. Ele foi o herói da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o comandante supremo da Força Expedicionária Aliada na Europa. Mais tarde, foi presidente dos Estados Unidos. Ele era um de 7 filhos. As pessoas do bairro e os conhecidos vinham sempre ter com a mãe dele e diziam-lhe: "Você criou bem o seu filho. Você deve estar muito feliz." As pessoas cumprimentavam invariavelmente a sua mãe dizendo: "Você deve estar muito feliz por ter criado um filho tão bom." De todas as vezes, ela respondia com a mesma resposta: "De que filho você está a falar?" O significado das suas palavras era: "Eu tenho orgulho em todos os meus 7 filhos e considero-os todos notáveis. Por isso, não sei a qual deles se está a referir." Claro que as pessoas se referiam a Eisenhower como general ou presidente, mas o facto de ele ser general ou presidente não lhe interessava. Ela queria dizer: "Embora ele seja o meu filho precioso e eu tenho orgulho nele, eu tenho orgulho em todos os meus 7 filhos." Isso porque cada um deles desempenhou o seu próprio papel e viveu bem a sua vida. Mesmo que houvesse um filho que faltasse em algo, como era ele na memória da mãe, ela recordava-o como um filho de quem se orgulhava. Irmãos e irmãs, a nossa Mãe Celestial acarinha e ama todos os filhos de Sião. A mãe do presidente Eisenhower parece ser uma mulher verdadeiramente sábia. Sempre que as pessoas à sua volta faziam essa pergunta, a sua resposta era sempre a mesma: "Você deve estar muito feliz por ter um filho fantástico. Deve estar muito orgulhosa." Sempre que as pessoas diziam isso, ela respondia: "De que filho estão a falar?" É uma resposta breve, mas consigo sentir muito do seu caráter nessa única frase. Nem a Mãe Celestial nem o Pai Celestial estimam ou amam um filho mais do que o outro. Eles derramaram o seu sangue por todos os filhos de Sião. Trabalharam arduamente, fazendo todos os seus esforços, e ainda hoje continuam a amar-nos incessantemente. Nós nunca devemos esquecer este facto. Assim, entre as palavras que a mãe sempre nos dá, eu lembro-me de ela dizer: "Vocês são o meu tudo. Vocês são tudo na minha vida." Isto não se refere apenas a um filho específico. Ela ama-nos a todos os membros de Sião. Não era apenas Eisenhower, mas também o filho que se destacava, o filho que faltava em algo, e o filho a quem faltava apenas 1% que deixava a sua mãe orgulhosa e feliz. Todos os filhos de Deus que entraram em Sião são um motivo de orgulho para a Mãe Celestial. Cada um de nós a orgulha, um membro por ser bom na pregação, outro membro por ser bom no Evangelho, e outro por viver uma vida de arrependimento, depois de reconhecer corretamente os seus pecados. As razões pelas quais ela se orgulha parecem variar. Por isso, a partir deste momento, deixemos de lado todos os pensamentos infantis. Não deveríamos nós perceber que o pai e a mãe amam e acarinham todos os filhos de Sião, que pecaram no céu e foram lançados nesta terra? Na Bíblia, no livro de Oseias, está escrito: "Prossigamos em conhecer ao Senhor." Nós devemos fazer todos os esforços para conhecer Deus. Aqueles que são pais compreenderão. Vocês amam todos os vossos filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro e até o 10º. Mas parece que os filhos não o veem dessa forma.
A mãe só gosta da irmã mais velha que se sai bem nos estudos. A mãe só gosta do irmão mais velho que tem uma posição elevada. Nunca é esse o caso. Nenhum pai gosta mais de um filho do que de outro, por ter este uma posição elevada, ou por se ter saído bem nos estudos. Os pais amam e acarinham todos os seus filhos, desde o momento em que eles nascem. Por isso, hoje, vocês devem descartar o pensamento: sinto que sou um pouco menos amado do que aquele membro. Vamos entender o amor de Deus através do livro de 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Vejamos o capítulo 4, versículo 7 de 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também. O que é que devemos fazer? Amar uns aos outros. O Pai e a Mãe Celestiais amam-nos constantemente. Eles não amam apenas um membro. Deus derramou o seu sangue na cruz por todos. Se há 10 dedos, não há um único dedo que não agrada a Deus. Quando nós consideramos que Deus precisa de todos nós, nos acarinha a todos e nos concede a sua graça, nós devemos sempre abraçar o amor de Deus nos nossos corações e crescer e ser alimentados nesse amor. Nós devemos pensar: o Pai e a Mãe amam-nos tanto que vieram a esta terra vestindo-se de carne. Eles não hesitaram em carregar o fardo da cruz pelos nossos pecados, que nós, pecadores celestes, deveríamos ter carregado. Então, não há necessidade de olhar para mais nada. Eles deixaram a glória do céu e sacrificaram as suas vidas por nós. Apesar da dissuasão de todo o universo, Deus veio a esta terra. Deus podia ter enviado um anjo em seu lugar, mas preferiu vir ele próprio a esta terra para ser um sacrifício de expiação, derramando o seu sangue por nós e suportando todas as provações e sofrimentos que nós devíamos suportar. Só por este facto, nós deveríamos ser capazes de compreender o quanto Deus nos ama e nos aprecia. Agora, não devemos continuar a ser crianças, mas sim devemos tornar-nos adultos, capazes de compreender o coração do Pai e o sacrifício da Mãe, não é verdade? É por isso que no livro de 1 João capítulo 4, versículo 11, se diz: Deus amou-nos de tal maneira, e registra o quanto Deus nos amou. Vejamo-o mais uma vez. Vejamos o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor.
E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o 10º filho habitam todos no amor de Deus. Tal como não há uma única criança que seja excluída do amor dos seus pais, pelo simples facto de não os verem com frequência, devemos lembrar-nos de que todos nós estamos dentro do amor de Deus, certo? Vejamos o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós devemos ter em mente hoje que, entre os muitos mandamentos de Deus, como o dia de sábado e a Páscoa, há também o mandamento sobre o amor fraterno. Quando nós chegamos a Sião e alguém nos pergunta, está feliz? Não devemos dar apenas a resposta habitual de, sim, estou. Em vez disso, como filhos celestiais, ponhamos plenamente em prática o mandamento do amor dado por Deus e transmitamos a todas as pessoas do mundo o mesmo amor que o Pai e a Mãe nos concederam. Eu espero que os filhos de Deus se destaquem pelo amor, quer estejam em casa com a família, na igreja com os outros membros, ou na sociedade com os outros. É porque se diz que o amor, tal como é conhecido, vem de Deus. Então, ter um coração de amor em todos os momentos é uma prova viva de que Deus está sempre conosco, não é verdade? Tratemos todos à nossa volta com amor, irmãos e irmãs celestiais, familiares, colegas de trabalho, amigos e conhecidos. Só então poderemos fazer de Sião um lugar onde nos sintamos verdadeiramente em casa, com comida que sabe ainda melhor do que a comida caseira, e um ambiente mais acolhedor e agradável do que o do mundo. Não é porque aqui temos o nosso pai e a nossa mãe, e os nossos queridos irmãos e irmãs. Todos os filhos de Sião devem, de facto, crescer dia após dia, no amor do pai e da mãe. Desta forma, Deus concedeu-nos um testemunho de amor. Passemos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o que serei eu? Nada serei. É dito que a fé sem amor, ou qualquer atividade em prol do Evangelho, que seja levada a cabo sem amor, não tem sentido. Vejamos o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A Bíblia diz claramente que o que se faz sem amor não tem sentido.
Vejamos o versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejamos o versículo 8. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes, é o amor. Irmãos e irmãs, o amor deve transbordar, especialmente em Sião. Nós devemos ter consideração e perdoarmos-nos uns aos outros. E os corações do pai e da mãe devem estar sempre presentes e ser sentidos em Sião. Diz que as pessoas se assemelham àquelas para quem olham. As pessoas que gostam de beisebol têm, sem dúvida, um grande jogador de beisebol como modelo a seguir. As pessoas que gostam de futebol têm como modelo um grande jogador de futebol. Ao observarem as suas técnicas e pontos fortes, e ao se esforçarem por dominá-los, as pessoas dão por si a mudar de forma inesperada. Por isso, diz-se que toda a gente se assemelha àqueles para quem olha. E esta transformação faz parte da vida humana. Por isso, nós temos de olhar sempre para Deus. Quando consideramos a vida que o Pai e a Mãe Celestiais viveram, e o caminho de sacrifício e sofrimento que suportaram por nós, será que tudo o que é mencionado em 1 Coríntios capítulo 13 não se cumpriria naturalmente em Sião? Nós podemos alegrar-nos sempre, orar sem cessar, dar graças em todas as circunstâncias e ter consideração uns pelos outros. Nós devemos ter amor como Abraão, que disse: se tu escolheres a esquerda, eu escolherei a direita. Se tu escolheres a direita, eu escolherei a esquerda. Apesar de ele estar numa posição mais elevada, ele se deu a favor do seu sobrinho Ló e deixou escolher primeiro. Deus recorda-nos que é esta a natureza que devemos encarnar em Sião. O reino eterno dos céus aproxima-se de nós, dia após dia. Há guerras entre Israel e a Palestina, e entre a Rússia e a Ucrânia. Os terremotos estão a ocorrer aqui e ali, juntamente com várias catástrofes climáticas. Quando nós observamos os numerosos acontecimentos que se desenrolam à nossa volta, parece cada vez mais evidente que o dia do juízo final, em que Deus julgará esta terra tal como está profetizado na Bíblia, se aproxima, bem como o facto de o reino dos céus se estar a aproximar. Se todos nós nos sentimos assim, não deveríamos também cumprir a profecia de que em Sião haverá sempre alegria e sons de cânticos e entrar no reino dos céus? Para o conseguir,
temos de nos lembrar sempre do tipo de lugar que é Sião. Esta é a nossa casa, onde o pai e a mãe estão. E os nossos pais não hesitaram em suportar a dor e o sofrimento da cruz por nós. Esta é a casa de Deus. Se nós tivermos sempre este entendimento, então, sempre que alguém perguntar, está feliz? Seremos capazes de responder facilmente, sim, eu estou. Não é suposto Sião ser sempre assim. Tal como a história da mãe do presidente Eisenhower. A Mãe Celestial não dá amor apenas a um membro. Ela ama a todos. Não se esqueçam de que ela ama toda a gente de forma igual e generosa. Se alguém disser à Mãe Celestial, deves estar muito orgulhosa por teres um filho tão grandioso, a Mãe Celestial dará certamente a mesma resposta. De que filho você está a falar? Eu estou orgulhosa de todos os meus filhos. A qual é que se refere? De que filha está a falar? Eu orgulho-me de todas as minhas filhas. Contemplemos hoje, mais uma vez, que este é o coração do nosso Pai e da nossa Mãe Celestiais. Os nossos pais celestiais vieram a esta terra por nós, restauraram a verdade perdida por nós e suportaram de bom grado a dor da cruz, sem hesitar por nossa causa. Recordando a graça do nosso Pai e da nossa Mãe espirituais, arrependamo-nos rapidamente e vivamos uma vida renascida nesta terra, para podermos regressar seguramente à nossa pátria celeste. Desejando que o sábado de hoje seja repleto de arrependimento, ações de graças, de glória e de louvor, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.